Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Cleo Artes no Crochê. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desta linda passadeira. Olha isso, gente, que maravilhoso que ficou esse trabalho. Olha esse bico, que delicado que ficou. Olha esse desenho. Já vou apresentar para vocês os materiais que eu usei para confeccionar essa peça. Para confeccionar essa peça, eu usei esse barbante da Euroroma, número 6, ele é um azul piscina. Usei esse barbante da Euroroma cor vermelho, número 6. Usei tesoura, agulha 3,5 e agulha de tapeceiro número 14 para esconder as pontinhas dos fios. Bom, meus amores, aqui no canal tem o passo a passo do tapete menor. Vou deixar o link da videoaula dele na descrição do vídeo e vou deixar no card em algum lugar aqui em cima. Essa peça você pode trabalhar ela na cor que você gostar, tá, gente? Pode trabalhar com fio número 4, vai ficar um pouco menor. Com fio número 6, dependendo do ponto, vai ficar aproximadamente esse tamanho. Pode trabalhar com fio número 8 e com fio número 10. Vou deixar o tamanho e o peso na descrição do vídeo. Vou deixar também o link do grupo do Facebook. Quem quiser fazer parte do nosso grupo, é só clicar no link e seja bem-vindos. Bom, meninas, para vocês que estão iniciando, eu aconselho que assista a videoaula para tirar algumas dúvidas, para depois vocês começarem o trabalho, tá? Bom, meus amores, vamos então para o nosso passo a passo de hoje, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal para se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações. Então, vamos para o nosso passo a passo de hoje. Vou pegar o meu fio, fazer uma laçada inicial e vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, até eu completar 134 correntes. Trabalhei o meu cordão com 134 correntes, conto 1, 2, 3, 4, 5, dou uma voltinha na agulha, venho na minha quinta corrente, trabalho um ponto alto. 2 correntes. Dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, venho na terceira corrente, trabalho um ponto alto. 2 correntes, conto 1, 2, venho na terceira, um ponto alto. Então, eu vou trabalhando assim até eu completar 6 intervalos. Trabalhei 2, essa voltinha que não conta, vou trabalhar a minha parte oval aqui dentro, vou trabalhar o restante e volto. Trabalhei aqui 6 intervalos, contando com esse ponto, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos, um ponto para cada corrente. Trabalhei um grupo com 10 pontos altos, em seguida trabalho 11 intervalos, que são 2 correntes. Venho na minha base, conto 1, 2, no terceiro um ponto alto, vou completar os meus 11 intervalos e volto. Trabalhei 11 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos, um ponto para cada corrente, até eu completar o meu grupo com 10 pontos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, esse trabalho é uma passadeira com 3 desenhos, tá, gente? Esse daqui é o início do meu primeiro desenho e esse é o início do segundo desenho. Agora, para mim trabalhar, chegar no terceiro desenho, eu vou trabalhar 11 intervalos. 2 correntes, venho na minha base, conto 1, 2, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 11 intervalos, agora vou fazer o início do terceiro desenho. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, agora vou chegar até esse finalzinho aqui, trabalhando 6 intervalos. 2 correntes,
Vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro um ponto alto, então vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei os meus 6 intervalos, agora vou fazer essa mesma alcinha que eu fiz aqui, essas correntinhas para virar, vou fazer elas aqui agora. Trabalho 4 correntes. Vem nesse último ponto que eu finalizei e fecho com um ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui a minha primeira volta. Vou subir aqui 4 correntes, para quem quiser fazer com 5, tudo bem, tá, gente? Mas eu vou trabalhar aqui com 4 correntes. Então, no início dessa volta, eu vou precisar de 3 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 3. Essa é a nossa segunda volta. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos alto, onde tem espaço eu trabalho 2, e um ponto sobre cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo, conto 1, 2, venho no terceiro, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Em seguida, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo, conto 1, 2, venho no terceiro um ponto alto. A partir desse ponto, contando com ele, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, em seguida trabalho 5 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto. Esse aqui é o meu primeiro desenho, esses intervalos, esses 5 intervalos, é para me chegar no segundo desenho. Trabalhei 5 intervalos, então cheguei aqui no segundo desenho. A partir desse ponto, eu vou trabalhar um grupo com 10 pontos. Então, gente, eu vou explicar mais no primeiro desenho. No segundo desenho e no terceiro, eu vou abreviar. Quando eu falar um grupo com 10 pontos, eu vou trabalhar o grupo com 10 pontos. Sempre quando eu falo assim, eu trabalho 2 pontos em cada intervalo e um ponto sobre cada ponto de base até eu completar o grupo. E quando eu falo intervalo, sempre é 2 correntes e um ponto alto, tá? Então, eu vou abreviar no segundo e no terceiro desenho, vou explicar mais no primeiro. A partir desse ponto, eu trabalho um grupo com 10 pontos. Trabalhei 10 pontos alto, trabalho 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos alto. Trabalhei 4 pontos, 2 correntes para me formar um intervalo. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos alto. Trabalhei 10 pontos, então ficou assim meu terceiro desenho. Agora, meu segundo desenho, aliás, tá, gente? Perdão. Agora, trabalho 5 intervalos para me chegar no terceiro desenho. Trabalhei 5 intervalos, em seguida, trabalho um grupo com 10 pontos alto e aqui nesse meio um grupo com 4 pontos, separado com 2 correntes. Trabalhei 10 pontos alto e outro grupo com 4 pontos alto. Agora eu trabalho 2 correntes e vou trabalhar outro grupo com 10 pontos alto. Esse é o meu primeiro ponto do grupo. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos alto e já finalizei aqui a minha parte reta trabalhando 3 intervalos. Sempre igual inicia, tá, gente? Eu iniciei aqui com 3 intervalos, finalizei com 3 intervalos. Trabalhei até em cima do meu último ponto da parte reta. Dou uma voltinha na agulha, vem nessa alça e trabalho no total de 13 pontos altos. Vou trabalhar os meus 13 pontos, em seguida eu volto. Trabalhei 13 pontos altos aqui dentro. Dou uma voltinha na agulha e venho nesse primeiro ponto da parte reta e trabalho um ponto alto aqui em cima. Em seguida, eu já vou trabalhar tudo que está aqui. Trabalho 3 intervalos, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes,
um ponto alto. Em seguida, eu trabalho esse grupo. Então, tudo o que eu acabei de fazer, eu vou trabalhar aqui agora. Eu vou só copiar o que eu fiz nesse lado aqui, ó. Nessa parte reta. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Trabalho esse grupo, tudo, a mesma coisa. Quando chegar aqui nessa parte oval, eu vou trabalhar 13 pontos altos, igual eu trabalhei aqui. Vou dar toda essa volta, em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, deixei para fechar o finalzinho aqui junto com vocês. Vem na primeira, na segunda corrente, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a nossa terceira volta. Suba aqui 2 correntes. Se você quiser subir 3, tudo bem. Mas 2 correntes é a altura de um ponto alto para mim. Vem aqui nesse espaço, trabalho 2 pontos altos. Então, eu vou precisar, no início dessa volta, de um grupo com 4 pontos altos, contando com essas correntes. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos, são 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. A partir desse ponto, contando com ele, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo, conto 1, 2. Vem nesse ponto, trabalho um ponto alto, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos, 2 correntes para me formar outro intervalo, conto 1, 2. Vem nesse ponto, trabalho um ponto alto, a partir desse ponto, trabalho outro grupo com 4 pontos altos. Em seguida, 2 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho mais 2 intervalos. Trabalhei os meus 2 intervalos, em seguida trabalho um grupo com 7 pontos altos. Bom, gente, voltando aqui atrás um pouquinho, naqueles intervalos que dividem um desenho do outro, eu vou iniciar um desenho abrindo assim, ó, tá? Então, eu vou fazer junto com vocês, sempre eu vou abreviar, porque se for para mim fazer todos eles junto com vocês, vai demorar muito, vai ficar muito longo a videoaula e não é muito legal. Mas eu vou abreviar, tá, gente? Quando eu falo 2 intervalos, sempre eu faço e volto. Volto e repito o que eu fiz. E falo novamente o que eu fiz. E um grupo com 4 pontos, eu volto e falo, tá, gente? Então, eu vou trabalhar aqui 7 pontos altos, contando com esse ponto. Trabalhei 7 pontos altos, em seguida trabalho um intervalo, um grupo com 4 pontos, um intervalo e outro grupo com 4 pontos altos. Trabalhei os meus 2 grupos com 4 pontos altos, separado com 2 correntes. Trabalho 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, aqui aqueles intervalos que dividem um desenho do outro. Então, aqui, igual eu falei para vocês, vai abrindo um desenho, né, que vai fazendo um detalhe na peça. Então, aqui eu trabalho 2 intervalos, um grupo com 4 pontos e 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, um grupo com 4 pontos e 2 intervalos. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos, em seguida trabalho 2 correntes, um grupo com 4 pontos,
2 correntes e outro grupo com 4 pontos. Trabalhei os meus 2 grupos com 4 pontos altos, cada um separado com 2 correntes. Trabalho 2 correntes, conto um 2, venho no terceiro, a partir desse ponto, trabalho 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos e um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei os meus 2 intervalos e um grupo com 4 pontos altos, então ficou assim, olha só. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, pulo um de base, vem no próximo e trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto. 2 correntes, pulo um de base e vem no próximo, trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto. Eu vou precisar de 6 grupos, trabalhei 2, vou trabalhar o restante e volto. Trabalhei os meus 6 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já trabalhei aqui 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo um de base e venho no meu primeiro ponto da parte reta e trabalho um ponto alto. Esse intervalo que criou é da minha parte oval e esse também. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Vem nesse espaço, trabalho 2 e um ponto alto sobre esse ponto de base. Já tô iniciando aqui a minha parte reta, tá? Eu trabalhei esse grupo, eu trabalhei ele aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar esses 2 intervalos, vou continuar trabalhando aqui. Depois, esse grupo, então, tudo que eu acabei de fazer nessa parte reta, eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Eu vou olhar e copiar. Se tiver dúvida, estende a peça, olha e faz, tá, gente? Quando chegar aqui nessa parte oval, eu vou trabalhar a mesma coisa que eu trabalhei aqui. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, deixei para fechar o finalzinho aqui junto com vocês. Vem na primeira, na segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Encerrei aqui a minha terceira volta, agora vou iniciar a volta número 4. Subo 2 correntes e vou trabalhar aqui um grupo com 7 pontos altos, contando com essas 2 correntes que eu acabei de subir. Trabalhei 7 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos, 2 nesse espaço e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei 7 pontos altos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar aqui outro grupo com 7 pontos altos, contando com esse ponto. Trabalhei o grupo com 7 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos, 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 3 intervalos, em cima daquele grupinho, ó, que a gente dividiu entre um desenho e outro, eu vou começar a trabalhar aqui contando com esse ponto, um grupo com 10 pontos altos. Vem nesse espaço, trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base até chegar aqui. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, trabalho 2 correntes. Vem nesse grupo e trabalho 7 pontos altos, contando com esse que eu acabei de fazer. Trabalhei 7 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, vem em cima daquele grupo, ó, onde divide um desenho do outro, que divide o segundo do terceiro, vou trabalhar 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei
3 intervalos. Contando com esse ponto, eu trabalho um grupo com 7 pontos altos. Vem nesse espaço, trabalho 2, um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei 7 pontos altos, trabalho 2 correntes para mim fazer outro grupo com 7 pontos altos, contando com esse ponto. Trabalhei 7 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos até chegar aqui. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, então ficou assim a minha parte reta, olha só. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos no último ponto. Vou ficar com um grupo com 3 pontos altos. Todos os grupos nessa parte oval vão ganhar 3 pontos altos. 2 correntes para separar um grupo do outro. E vou trabalhar nos outros grupos do mesmo jeito que eu trabalhei nesse primeiro. Todos eles vão ganhar 3 pontos altos, tanto numa parte oval quanto na outra. E tudo que eu trabalhei aqui, gente, a mesma coisa. Eu vou olhar e fazer a mesma coisa desse lado, olha só. Trabalho a minha parte oval. Quando chegar aqui na minha parte reta, trabalho esse grupo com 7 pontos, 3 intervalos. E assim vou, é só olhar. Tudo que está aqui é super fácil, é só copiar do lado de cá, não tem dificuldade, tá, gente? Agora, quando chegar aqui, ó, nessa partezinha oval, eu trabalho a mesma coisa, tá, gente? Tudo que faz numa parte reta, faz na outra, tudo que faz numa parte oval, faz na outra. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo, agora vamos subir 2 correntes para iniciar a volta número 5. Contando com essas correntes, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 correntes. Venho aqui, trabalho um ponto alto, formei um intervalo, 2 correntes. E formei o meu segundo intervalo depois do grupo com 10 pontos, olha só, ficou assim. Contando com esse ponto, vou trabalhar esses 2 grupos aqui, eu vou repetir esses 2 grupos com 7 pontos altos, então vou trabalhar eles, em seguida eu volto. Trabalhei os meus 2 grupos com 7 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Em seguida, contando com esse ponto, eu vim em cima daquele grupo com 10 pontos que eu fiz na carreira anterior. Vou trabalhar aqui no total de 16 pontos altos até chegar aqui. Onde tem espaço, eu trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei 16 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, em seguida vou repetir esses 2 grupos com 7 pontos altos. Quando chegar aqui eu volto. Trabalhei 2 grupos com 7 pontos altos cada um e vou trabalhar 2 intervalos. 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. A partir desse ponto, contando com ele, trabalho um grupo com 16 pontos altos até chegar aqui. Trabalhei 16 pontos altos, trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, em seguida vou repetir aqui esses 2 grupos, com 7 pontos altos cada um. Trabalhei os meus 2 grupos com 7 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos e um grupo com 10 pontos altos até chegar aqui, ó, 2 intervalos e o grupo. Trabalhei os 2 intervalos e o grupo com 10 pontos altos, então ficou assim
a minha parte reta. Olha só. Agora, vou trabalhar na parte oval. 2 correntes. Vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 4 pontos. Trabalhei 4 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos. São 6 grupos, cada parte oval. Todos os 6 grupos eu trabalho nesse padrão, com 4 pontos altos cada um. Tudo que eu trabalhei aqui é só olhar e fazer a mesma coisa desse lado. Olha só, tudo. Aqui finaliza a parte reta e aqui inicia, desse lado aqui. Então, é só olhar, o que eu acabei de fazer, vou fazer aqui agora. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a volta número 6. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de um intervalo. Conto 1, 2, vem no terceiro, um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei meu grupo com 10 pontos, em seguida trabalho 7 intervalos, 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 7 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei meu grupo com 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Conto 1, 2, vem no terceiro, a partir desse ponto trabalho outro grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 7 intervalos. Trabalhei 7 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos. Trabalhei 10 pontos altos, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Conto 1, 2, vem no terceiro, a partir desse ponto, trabalho outro grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, em seguida trabalho 7 intervalos. Trabalhei 7 intervalos, a partir desse ponto trabalho um grupo com 10 pontos e finalizo a minha parte reta trabalhando um intervalo. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos e trabalhei o último intervalo, então ficou assim a minha parte reta, olha só. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 5 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 5 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar em todos os grupos da parte oval, das 2 partes ovais. Cada um grupo vão ganhar 5 pontos altos. Do mesmo jeito que eu trabalhei isso, vou trabalhar os outros. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, mesma coisa, vou repetir desse lado, tá? Com dúvida, igual eu falei, estende a peça, olha e faz a mesma coisa do lado que acabou de fazer, faz no de cá. Vou trabalhar toda essa volta, em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, agora vamos iniciar a volta número 7, subo aqui 4 correntes, no início dessa volta vou precisar de 2 intervalos. Conto 1, 2, vem no terceiro um ponto alto. Então, fiquei aqui com 2 intervalos, contando com esse ponto, vou precisar de um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 5 intervalos, 2 correntes, um ponto alto.
Trabalhei aqui 5 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Vem nesse espaço, trabalho 2, um ponto sobre cada ponto de base, até eu completar o meu grupo. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos, 2 correntes, contam 2, vem no terceiro um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 5 intervalos, 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 5 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 5 intervalos. Trabalhei 5 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos e finalizo aqui trabalhando 2 intervalos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, já trabalhei os 2 últimos intervalos, então ficou assim a minha parte reta, olha só. Do jeito que finaliza lá, é a mesma coisa que inicia. Com 2 intervalos, eu finalizo aqui com 2 intervalos. Vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes. Vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. No último 2, vou ficar com 6 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 6 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro. E vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Todos os 6 grupos, tanto de uma parte oval quanto da outra. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou repetir a mesma coisa desse lado. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vou subir aqui 4 correntes para iniciar a volta número 8. No início dessa volta, eu vou precisar de 3 intervalos. Esse é meu primeiro dos 3. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 5 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 5 intervalos, em seguida trabalho um grupo com 10 pontos altos. Esse é meu primeiro ponto do grupo. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 5 intervalos. Trabalhei 5 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos para me finalizar a minha parte reta. Trabalhei 3 intervalos, finalizei a minha parte reta, ficou assim.
Olha só como que ficou essa parte reta, super fácil, tá, gente? Agora, vamos trabalhar na parte oval. Duas correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. No último, eu trabalho 2. Vou ficar com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, duas correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os grupos dessa parte oval e da outra eu trabalho com esse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, eu vou olhar e fazer desse lado aqui, tá, gente? Estende a peça e olha e faz a mesma coisa desse lado. Vou trabalhar toda essa volta e em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, vou iniciar a volta número 9, subindo aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 4 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 4. Trabalhei 4 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 7 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 7 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos. 2 correntes para mim fazer um intervalo, vem nesse ponto, a partir desse ponto eu trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 7 intervalos. Trabalhei 7 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos. 2 correntes, vem nesse ponto, a partir desse ponto trabalho outro grupo com 10 pontos altos. Vocês podem ver que de certas voltas para cá é tudo 10 pontos, tá, gente? Vou trabalhar o meu grupo com 10 pontos e volto. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 4 intervalos para mim finalizar minha parte reta. Trabalhei os meus 4 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Vamos iniciar a nossa parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. No último, eu trabalho 2, vou ficar com 8 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 8 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos eles, tanto dessa parte oval quanto da outra, tudo que eu trabalhei aqui, vou fazer a mesma coisa desse lado de cá. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 4 correntes para iniciar a volta número 10. No início dessa volta, vou precisar de 5 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 5. Trabalhei 5 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos, um ponto para cada ponto de base, nesse espaço eu trabalho 2.
Trabalhei meu grupo com 16 pontos altos. Em seguida, trabalho 9 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 9 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos, em seguida trabalho 9 intervalos. Trabalhei 9 intervalos, contando com esse ponto, trabalho outro grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos e vou finalizar aqui a minha parte reta trabalhando 5 intervalos. Trabalhei os meus 5 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Agora vou trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 9 pontos altos, 2 correntes e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão do primeiro. Todos eles vão ganhar 9 pontos altos na parte oval e na outra, tá, gente? E na parte reta, do mesmo jeito que eu trabalhei desse lado, vou trabalhar desse, vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 11, subindo aqui 4 correntes. Em seguida, trabalho 6 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 6. Trabalhei 6 intervalos no início dessa volta. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, em seguida trabalho 11 intervalos. 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 11 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, em seguida trabalho 11 intervalos. Trabalhei aqui 11 intervalos, vou trabalhar aqui outro grupo com 10 pontos altos, começando por esse ponto. Trabalhei 10 pontos altos e vou finalizar a minha parte reta trabalhando 6 intervalos. Trabalhei os meus 6 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Agora vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último eu trabalho 2, vou ficar com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, 2 correntes para separar um do outro, e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Todos os grupos das 2 partes ovais, eu trabalho nesse padrão. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa desse lado. Eu vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 12, subindo aqui 4 correntes. Em seguida, trabalho 7 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 7. Trabalhei 7 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, em seguida trabalho 13 intervalos. 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto.
Trabalhei 13 intervalos, contando com esse ponto, eu trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, em seguida trabalho 13 intervalos. Trabalhei 13 intervalos, vou trabalhar aqui um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, vou finalizar a minha parte reta trabalhando 7 intervalos. Trabalhei os meus 7 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Agora vou trabalhar na minha parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base no último 2. Vou ficar com 11 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 11 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro. E vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os grupos da minha parte oval, das 2 partes ovais, eu trabalho nesse padrão. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar do lado de cá. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, agora vamos iniciar a volta número 13. Subo aqui 4 correntes. Essa volta na parte reta é só intervalos. 2 correntes, vem no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, vem no próximo ponto, um ponto alto. Então, vou trabalhar assim até chegar na parte oval, em seguida eu volto. Trabalhei toda a minha parte reta, fiquei com 43 intervalos até aqui. Trabalho 2 correntes. Vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base no último 2. Vou ficar com 12 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 12 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro. E vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os grupos das 2 partes ovais eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, só intervalos, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Agora vou cortar o meu fio e vou amarrar o fio na cor vermelho. Vou pegar o meu fio na cor vermelho, fazer uma laçada inicial e vou vir nesse primeiro ponto da minha parte reta. Vou inserir a minha agulha, prender aqui com um ponto baixo e em seguida subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Essa volta que a gente está iniciando é a volta número 14. Vou pegar essa ponta, vou arrematar. Em cada espaço, eu trabalho 2 pontos altos e um ponto alto sobre cada ponto de base. Vem no próximo espaço, 2 pontos altos. E um ponto sobre cada ponto de base. Então, eu vou trabalhando assim até chegar na minha parte oval. Trabalhei a minha parte reta e fui subindo um ponto para cada ponto de base aqui nesse grupo. Cheguei aqui nesse último ponto, onde eu estava fazendo aumento, eu continuo trabalhando 2 pontos altos nesse ponto. Toda vez que eu chegar no último ponto de cada grupo, eu trabalho 2 pontos altos. Vem nesse espaço, 2 pontos altos e continuo trabalhando um ponto para cada ponto de base até chegar no próximo aumento. Quando chegar no próximo aumento, nos 2 lados, tá, gente? Tanto numa parte oval quanto na outra. Toda vez que eu chegar no ponto que tem aumento, eu trabalho 2. Todos eles, tanto numa parte oval quanto na outra. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar desse lado. Vou dar toda essa volta.
Trabalhei toda essa volta, cheguei aqui aonde eu iniciei, contando com ponto baixo, conto uma, duas, vem na terceira corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a próxima volta, a volta número 15. Subo aqui 5 correntes. Vem na minha base, conto uma, duas, três, quatro. Vem na quinta corrente, prendo com um ponto baixo. Eu vou trabalhar só alça, tá, gente? Nessa volta toda. Quando chegar no final, eu tenho que ter par, tá? Se não der par, volta alguns pontinhos atrás. Tem que dar par certinho, porque numa alça, na próxima volta, numa alça, eu faço leque, na outra eu prendo. Trabalho 5 correntes. Vem na minha base, conto uma, duas, três, quatro. Vem na quinta corrente, prendo com um ponto baixo. 5 correntes. Vem na minha base, conto uma, duas, três, quatro. Vem na quinta corrente, prendo com um ponto baixo. Então, vou trabalhando assim até chegar na minha parte oval. Trabalhei a minha parte reta, cheguei aqui na parte oval, vou trabalhar assim. 5 correntes, vem na minha base, conto uma, duas, três, vem na quarta corrente, prendo com um ponto baixo. Trabalho 5 correntes, vem na minha base, conto uma, duas, três, vem na quarta, prendo com um ponto baixo. Então, nas duas partes ovais, vou trabalhar nesse padrão. Na parte reta, eu vou pular 4 e trabalhar na quinta, igual eu expliquei do lado de cá, tá, gente? Quando chegar no final, eu falo pra vocês quantas alças dessas que eu fiquei. Eu falei, tem que ser par, tá? Se não der par, dá um jeitinho, desmancha, faz antes ou faz depois, mas tem que ser par. Então, eu vou dar toda essa volta. Quando eu chegar no final, eu falo pra vocês com quantas alças que eu fiquei. Trabalhei toda essa volta, fiquei com 96 alças, tá, gente? Nessas 3 últimas aqui, eu pulei 4 pontos e prendi no 5º ponto para dar certo. Cheguei aqui onde eu iniciei naquele ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio e vou amarrar o fio na cor azul. Vou pegar o meu fio na cor azul, fazer uma laçada inicial e vou vir em qualquer alça. Vou começar por essa primeira alça aqui. Vou prender o meu fio com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Essa volta que a gente está iniciando agora é a volta número 16. Vou pegar essa ponta, vou arrematar. Volto aqui dentro e trabalho mais 4 pontos altos, contando com essas correntes que eu subi, vou ficar com 5 pontos altos. Trabalhei aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Trabalho 2 correntes, volto no mesmo lugar e trabalho mais 5 pontos altos. Trabalhei aqui 5 pontos altos, então, fiquei com um leque com 10 pontos. Trabalhei 5, 2 correntes e mais 5. Vem nessa alça e prendo com um ponto baixo. Dou uma voltinha na agulha e vem na próxima alça e trabalho tudo de novo. A mesma coisa que eu trabalhei nesse primeiro leque, vou trabalhar nesse. Trabalhei o meu segundo leque, a mesma coisa que eu trabalhei nesse. Vem na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Dou uma voltinha na agulha e vem na próxima e trabalho tudo de novo. Essa volta vai ser toda nesse padrão. Numa alça eu trabalho um leque, na outra eu prendo. Numa eu trabalho leque, na outra eu prendo. Vou trabalhar toda essa volta e em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, deixei para fechar o finalzinho.
Prendi aqui nessa última alça, venho aqui onde eu iniciei, conto com ponto baixo 1, 2, na terceira, prendo com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou amarrar o fio na cor vermelho. Vou pegar o meu fio na cor vermelho, fazer uma laçada inicial e vou vir em qualquer leque. Vou vir aqui bem no meio do leque e vou prender o meu fio com um ponto baixo. Em seguida, subo 3 correntes. Essa volta que estou iniciando é a volta número 17, a última volta. Volta aqui dentro, contando com essas correntes, trabalho 3 pontos altos. Trabalhei aqui 3 pontos, trabalho 4 correntes. E venho aqui pegar essas 2 alcinhas e faço um picô. Volto no mesmo lugar e trabalho mais 3 pontos altos. Trabalhei aqui o meu leque, 3 pontos altos, 4 correntes para fazer o picô e mais 3 pontos altos. Trabalho 3 correntes, venho aqui nesse ponto baixo e prendo com um ponto baixo. Trabalho 3 correntes e venho no meio desse leque e trabalho tudo de novo. 3 pontos altos. Quatro correntes. Venho aqui, pega essas 2 alcinhas e vou fazer um picô. Volto no mesmo lugar e trabalho mais 3 pontos altos. Trabalho 3 correntes e venho aqui nesse ponto baixo e prendo com um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Quando eu terminar, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio e já vou vir com a minha peça estendida. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo, cortei o meu fio e arrematei e estendi a minha peça. Gente, olha a grandeza que ficou esse trabalho, olha esse detalhe do meio. Ficou maravilhoso. Bom, meus amores, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.